Olá, boa noite. Veja no Jornal Estado de hoje. Polícia Civil de Pernambuco prende em flagrante suspeito de envolvimento em um caso de maus-tratos a animais. Prefeitura do Paulista reabre sistema de pré-matrículas para vagas remanescentes. Inscrições para o FIES 2026 começam em 3 de fevereiro. Recife está entre as capitais brasileiras com maior número de casos de hanseníase. Conversa de adolescente. JE estreia quadro com assuntos do universo jovem. Essas e outras notícias agora no Jornal Estado. Segunda-feira, 26 de janeiro. O JE inicia com oportunidades para alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade do Paulista. A Prefeitura do Paulista reabriu o sistema de pré-matrículas para as vagas remanescentes. O processo é totalmente online e segue até o dia 30 de janeiro. A novidade garante que famílias que ainda não conseguiram garantir a vaga de seus filhos tenham mais uma oportunidade de inscrição. Todo o procedimento deve ser feito online, de forma rápida e segura, evitando filas e deslocamentos. Nesta nova etapa, pais e responsáveis podem conferir quais crianças estão aptas a participar do processo e garantir a matrícula conforme as regras da rede municipal. Como esclarece Marcela Barros, coordenadora de normatização e inspeção escolar da Secretaria de Ensino do Paulista. Quem vai poder participar dessa nova etapa são todos aqueles estudantes que não garantiram no período da primeira pré-matrícula. Então, como observamos uma demanda muito grande de alunos que não efetivaram essa pré-matrícula, vimos a necessidade de fazer uma nova chamada, de haver um novo período. Esse novo período ele vai se estender até o dia 30 de janeiro. Dentro desse período, é preciso fazer essa pré-matrícula. Vai ser gerado um protocolo. Esse protocolo, você tem que se encaminhar com ele às unidades escolares o mais rápido possível, para que seja feita essa efetivação. Mas como os responsáveis devem proceder para fazer a pré-matrícula e garantir a vaga do filho? A especialista detalha. É através do site, o endereço é o cie.paulista.pe.gov.br. O passo a passo ele é bem simples, tá? As pessoas conseguem facilmente fazer essa pré-matrícula. É gerado um protocolo, onde esse protocolo vem informando ali toda a documentação que deve ser levada para as unidades escolares. Então, os responsáveis devem se dirigir imediatamente para que não perca o prazo novamente. E quais documentos os pais precisam apresentar para efetivar a matrícula na escola? Esses documentos são documentos básicos que geralmente todo município exige, como certidão de nascimento, foto 3x4, fato RH, CPF da criança, comprovante de residência, mas tudo vem descrito dentro do protocolo. Para garantir a vaga do filho, os responsáveis devem acessar o site da Prefeitura e preencher corretamente todos os dados da pré-matrícula. É importante conferir as informações, enviar o formulário e guardar o comprovante, garantindo assim que tenha sua matrícula confirmada dentro do prazo estabelecido. E ainda falando em educação, as inscrições para o FIES 2026 começam dia 3 de fevereiro, viu? O programa oferece financiamento para cursos de graduação em instituições privadas com vagas limitadas por semestre. O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, é voltado a estudantes de baixa renda que desejam cursar graduação em instituições privadas, permitindo o pagamento em parcelas acessíveis após a conclusão do curso. Nesta edição de 2026, o Ministério da Educação disponibiliza mais de 112 mil vagas ao longo do ano, sendo 67.301 no primeiro semestre e 44.867 no segundo.
O processo de seleção é baseado nas notas do Enem, exigindo média mínima de 450 pontos nas 5 provas e nota diferente de 0 na redação, além de limite de renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. A classificação dos candidatos considera a ordem decrescente das notas, mas também prioriza estudantes que nunca tenham sido beneficiados pelo financiamento ou que já tenham quitado contratos anteriores. O FIES realiza uma chamada única e mantém lista de espera para preencher vagas não ocupadas. Os resultados da pré-seleção serão divulgados em 19 de fevereiro e os selecionados deverão completar sua inscrição no portal do FIES entre 20 e 24 de fevereiro. Com o programa, milhares de estudantes têm a chance de iniciar ou continuar seus estudos superiores sem comprometer o orçamento familiar, fortalecendo o acesso à educação de qualidade em todo o país. E atenção, você que é motorista de transporte escolar. O Detran de Pernambuco divulgou o calendário de vistoria para os veículos de condução escolar, que vai até o dia 30 deste mês. A inspeção realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, o Detran-PE, avalia as condições gerais do veículo, incluindo o estado de conservação da carroceria, portas e janelas. Também é observada a ausência de ferrugem ou partes cortantes, além da fixação adequada dos bancos e da qualidade da pintura. Na capital e na região metropolitana do Recife, as vistorias são realizadas na unidade de táxi e coletivos, às margens da BR-101, no bairro da Iputinga, no sentido Dois Irmãos, a partir das 7 da manhã ao meio-dia. Já no interior do estado, os condutores devem procurar uma das 24 Ciretrans de Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia. As Ciretrans especiais de Olinda e Paulista também realizam as vistorias, com atendimento por ordem de chegada, das 2 às 4 da tarde. Para realizar a vistoria, é indispensável a apresentação da CNH categoria D, comprovante de curso especializado e histórico de conduta sem infrações graves ou gravíssimas. Vale ressaltar que o veículo reprovado fica terminantemente proibido de transportar alunos. Circular sem a devida inspeção configura infração grave e sujeita o motorista a multas, pontuação na carteira e retenção do veículo. E a gente traz agora para você aqui no JE as vagas de emprego para essa terça-feira. São mais de 700 vagas. A gente selecionou algumas vagas essas das agências de emprego aqui do estado e você vai conferir agora comigo. Para quem é do Recife e é auxiliar de técnico eletrônico, tem 6 vagas. Tem vagas também para pessoas com deficiência, 5 vagas para motorista de caminhão. E olha só a grande oportunidade para você que é de escada. Tem 49 vagas para alimentador de linha de produção. Na cidade de Olinda tem 4 vagas para auxiliar administrativo. E no Cabo de Santo Agostinho tem uma vaga para você que é nutricionista. Confere lá no site da CDPE outras vagas, procura aí a tua cidade. Sucesso para você, Deus te abençoe. E olha só, gente, Recife está entre as capitais brasileiras com o maior número de casos de hanseníase. Em 2025, foram 212 novos registros, isso segundo a Secretaria Municipal de Saúde. O dado mantém a cidade como área de alta endemicidade e acende aí, um alerta para o sistema de saúde. Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que o município registrou 212 casos novos no ano passado. Com isso, a capital pernambucana permanece classificada como área de alta endemicidade, indicador de que a transmissão da doença segue ativa. Especialistas alertam que o cenário exige o fortalecimento das ações de vigilância e do diagnóstico precoce. A situação se torna ainda mais grave com a baixa investigação de contatos. Cerca de 40% dos familiares dos pacientes não passam por exames, o que amplia o risco de novas infecções.
O alerta ganha ainda mais destaque em janeiro, período da campanha Janeiro Roxo, que busca conscientizar a população sobre a hanseníase, uma doença infecciosa crônica que ainda representa um desafio para a saúde pública no Brasil. Levantamentos mostram que 14,5% dos pacientes apresentam sequelas graves, como cegueira e deformidades nas mãos, as chamadas mãos sem garra. As complicações estão diretamente ligadas à demora na identificação da doença. Outro problema é o abandono do tratamento. 13,5% dos adultos e 20% das crianças interrompem a terapia. Atualmente, a cura ocorre em pouco mais de 70% dos casos. A hanseníase é causada por uma bactéria que atinge principalmente a pele e os nervos. Entre os primeiros sinais estão manchas claras ou avermelhadas na pele e perdas de sensibilidade, principalmente ao frio e ao quente. Especialistas reforçam que o diagnóstico precoce é fundamental para evitar sequelas e interromper a transmissão. A prevenção passa pelo atendimento na atenção básica, pelo acompanhamento dos pacientes e pelo exame dos contatos familiares. No continente americano, o Brasil concentra mais de 90% dos casos da doença, o que aumenta a pressão por políticas públicas eficazes e campanhas educativas contínuas. E você lembra, não é, que noticiamos aqui no JE que haveria um aumento na passagem de ônibus na região metropolitana do Recife. Eu trago agora uma notícia que, pelo menos por enquanto, pode aliviar o seu bolso. A Justiça suspendeu o aumento de 4,46%. A tarifa do anel A, que iria passar a ser R$ 4,50, agora permanece sendo R$ 4,30. A Justiça suspendeu o aumento no valor das passagens de ônibus no Grande Recife. O reajuste de 4,46% foi aprovado na semana passada pelo Conselho Superior de Transporte Metropolitano, fazendo o preço da tarifa subir de R$ 4,30 para R$ 4,50 a partir de 1º de fevereiro. A decisão é liminar e o governo do estado pode recorrer. A liminar foi publicada dias depois que o Ministério Público de Pernambuco abriu um procedimento para apurar as supostas ilegalidades na aprovação do reajuste. Entre as irregularidades citadas na denúncia estão o descumprimento de prazos, ausência de relatórios de qualidade das empresas e contratação de membros do Conselho pelo governo do estado e pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Por meio de nota, a Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco informou que ainda não foi intimada acerca da referida decisão que anula o aumento das passagens de ônibus. A gente faz um intervalo bem rapidinho e na volta tem novidade aqui no JE. É o quadro Conversa de Adolescente. Tá curioso? Continua aqui com a gente que eu te mostro já já. Já estamos de volta com o Jornal Estado de hoje. E olha só, tem novidade, viu? Nesta semana, a gente abre espaço para o quadro Conversa de Adolescente. Nós vamos falar sobre assuntos que estão na cabeça de muita gente jovem, como futuro profissional, personalidade, rotina, ansiedade e como cuidar do próprio dinheiro. A gente sabe que escolher uma profissão é uma das decisões que mais geram dúvidas na adolescência. Entre as expectativas da família, os sonhos pessoais e até o medo de errar, muitos adolescentes e jovens acabam se questionando qual caminho seguir. No primeiro episódio da série Conversa de Adolescente, a gente vai estar falando sobre o tema carreira profissional e a gente está recebendo a especialista em RH, a Leiliane Belo, e a adolescente Maria Alícia, que tem 15 anos, para falar sobre os desafios por trás do tema. Eu vou iniciar a nossa conversa com a Maria Alícia. Maria Alícia, quando o assunto é profissão, o que é que mais pesa para você? Aquilo que você gosta de fato de fazer ou as expectativas que as pessoas têm em relação àquilo que você vai escolher como profissão no futuro? Assim, né? Eu penso que é uma mistura dos dois.
porque a profissão que a gente escolhe é algo que influencia, né? Não só a gente, mas influencia também nossa família, né? Também nosso cônjuge, quando a gente for casar e tal. Mas se fosse para colocar em prioridade, né? Qual eu peso mais, eu acho que eu diria o que os outros pensam, né? O que os outros querem. Então acaba meio que tendo uma influência externa na sua decisão. Leiliane, ouvindo o que a Maria Alice acabou de falar, como é que essas influências externas elas podem ser, de certa forma, trabalhadas pelo adolescente? E até falando da família, como é que a família pode lidar com essa fase da escolha da nova profissão desse adolescente e não influenciar ao ponto, muitas vezes, de sufocar a escolha dele com base nas próprias qualidades que ele tem na vida? Bom, primeiro a gente precisa entender que a construção, né, a escolha, na verdade, da carreira profissional, ela não é algo que se faz do dia para a noite, ela faz parte de uma construção, né, de um processo. E a família, ela faz parte também dessa construção, ela tem um papel importante nisso, né? Então, quando a família entende esse papel, quando ela entende que o papel dela é de orientar, né, de instruir, né, o adolescente, o jovem, isso fica muito mais fácil e muito mais leve. Como você bem colocou, é necessário também que a família tenha esse cuidado, né, de entender que ela não pode decidir nem definir nada pelo jovem, pelo adolescente, sim o instruir, né? Uma coisa que é importante é também o adolescente, o jovem, ele entender e buscar se conhecer para que ele faça escolhas mais assertivas, né? E aí ele precisa entender as suas características pessoais, o seu perfil enquanto profissional, o que é que ele busca para o seu futuro. Então é muito em linha. Maria Alice, em meio a tantas opções, né, que a gente sabe que existem inúmeras áreas de atuação profissional, como é que você tenta descobrir no que de fato se encaixa de acordo com o seu perfil pessoal? Eu acho que o principal que a gente pode colocar em questão eu não diria para decidir, mas para você começar a pensar sobre isso, eu acho que talvez seja atitudes que você já tem no dia a dia, né? Ou talvez coisas que você gosta de fazer, um hobby, por exemplo. Ou se você é mais protetora com alguém, se você tem mais senso de justiça, entende? Eu acho que assim você consegue eliminar algumas opções que não casam com a sua personalidade e conseguir escolher o que é melhor para você. Leiliane, com base no que a Maria acabou de falar, alinhar essas habilidades ou essas coisas que a gente pode dizer, essas qualidades que são naturais, que a gente, de certa forma, tem uma inclinação natural para aquilo. Por exemplo, alguém que é muito comunicativo, já imaginar trabalhar na área de comunicação. Alguém que é muito bom, por exemplo, com química, com física, ir para uma área que atua literalmente com essas matérias, com esses temas. É importante o adolescente, o jovem, ele olhar para isso como uma forma dele também identificar qual área de atuação ele pode ter um melhor sucesso no futuro? Sim, a Maria Alice colocou muito bem, né? Mais do que habilidades técnicas, né? As habilidades comportamentais, elas também são muito importantes, né? Então é importante você conhecer ali o seu dia a dia, saber do que você gosta, do que você se vê fazendo no futuro. Importante também você fazer pesquisas sobre profissões que você se interessa, entender como é a rotina, quais são as atividades que elas desenvolvem, saber se aquelas atividades, né, estão ali em linha com os seus princípios, com os seus valores. Porque quando o jovem, né, o adolescente, ele pensa nisso, ele pesquisa sobre isso, ele pode ter aí, fazer decisões mais assertivas. Interessante, não é? Existe alguma área de atuação profissional que você até tem interesse, mas por alguma razão tem algum medo em relação àquela área, Maria? Eu acho que a maioria das pessoas, se essa pergunta, responderia assim de imediato medicina, por medo de sangue. Mas, pra mim, não. Acho que nenhuma. Todas que eu me interesso, eu não tenho nenhuma objeção por medo, sabe? Medo não. Não seria o medo que te impediria de fazer ou exercer aquela profissão? Talvez uma escolha, um gosto pessoal. Com certeza não. Está muito mais alinhado a isso. Às vezes essas inseguranças que surgem na hora de escolher a profissão faz parte mesmo, é natural ter esse medo nessa hora de escolher e, por exemplo, o que é que o adolescente ou o jovem pode fazer caso ele faça a escolha e depois ali no segundo, terceiro período de curso na universidade ele descubra que não era aquilo que ele queria fazer. Como é que ele pode agir diante disso? Olha, o medo, a insegurança é parte de um processo natural. Ainda mais quando você precisa fazer uma decisão pensando no futuro, né? Mas quando esse medo, essa insegurança, ele está em excesso, aí acende alguns alertas. Então, é o momento do jovem, do adolescente parar ali para refletir, entender realmente quais são
os motivos por trás daquela escolha, né? E hoje também já existem algumas ferramentas, né, e algumas iniciativas que ajudam também nesse processo de construção. Então, a gente tem aí a aplicação de testes vocacionais, a gente tem aí programas como o Programa Jovem Aprendiz, que ele pode também auxiliar ali o jovem, o adolescente nesse processo de inclusão. Então, a participação em programas de voluntariado dentro da área que você tem interesse em atuar. Então, hoje já existem algumas ferramentas que podem auxiliar ali o jovem ou adolescente nesse processo de construção até a escolha da sua carreira profissional. Leiliane, Maria Alicia, muito obrigado pela contribuição de vocês. E como vimos, a escolha da profissão é um desafio, mas é algo que você, jovem e adolescente, pode fazer de maneira muito mais cadenciada, dialogando com aquilo que de fato você vai descobrindo ao passo em que você vai se identificando com alguma profissão que seja da sua escolha. No próximo episódio da série Conversa de Adolescente, a gente vai estar falando sobre saúde mental na adolescência, recebendo outro especialista e também outro adolescente para estar conversando com a gente sobre os desafios por trás do tema. Chegando a assuntos policiais, aqui no Jornal Estado, a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de 3 homicídios no Grande Recife. Ele confessou os crimes e indicou outros possíveis alvos. As investigações começaram no início do mês, após o registro do primeiro homicídio em Candeias. Desde então, a Polícia Civil realizou diligências nos bairros do Recife e Jaboatão dos Guararapes, cruzando informações e levantando indícios sobre a participação de um suspeito recorrente em crimes violentos. Esse trabalho permitiu qualificar o investigado e localizar sua residência, onde se desenrolaria a fase decisiva da operação. Quem detalha é Roberto Ferreira, delegado. E esse trabalho investigativo se iniciou no dia 7 de janeiro, quando um morador de rua foi executado friamente através de tiros de pistola no bairro de Candeias. Demos início à investigação e verificamos através de diligências que poderia ter sido efetuado esse delito por um ex-presidiário. Então, no decorrer das investigações, nós conseguimos chegar à conclusão que ele teria cometido mais 2 homicídios, inclusive um na segunda-feira dessa semana, no bairro de Boa Vista, porque através das imagens, as imagens bateram e percebemos que era o mesmo investigado. Então, demos início ao trabalho investigativo, conseguimos qualificá-lo e localizar a sua residência. A prisão aconteceu na residência do investigado após monitoramento que confirmou seu envolvimento em outros crimes e a ameaça às novas vítimas. Através de diligências, nós conseguimos lograr êxito em capturá-lo em flagrante delito, o qual ele foi preso por homicídio e posse ilegal de arma de fogo, no qual ele estava em sua residência com as armas que ele cometeu o crime. E de pronto ele confessou os 3 delitos, 2 homicídios consumados no centro de Recife, 2 consumados, um em Candeias e um no centro de Recife, e um homicídio tentado no qual ele deu 3 tiros no rosto de uma vítima chamada Marcelo, em frente à clínica Rapvida, no bairro de Boa Vista, que se encontra em estado gravíssimo no Hospital da Restauração. E sendo assim, logramos êxito e ao interrogá-lo, ele, para nossa surpresa, ele disse que tinham mais 9 alvos a serem executados. Então, com essa prisão, conseguimos elucidar 3 crimes contra a vida e evitar, no mínimo, aí 9 delitos. E o trabalho investigativo prossegue para verificarmos se, durante esse lapso temporal, ele cometeu outros delitos, porque ele saiu da cadeia recentemente e nesse tempo ele pode ter cometido outros delitos também. Com a prisão do suspeito, a Polícia Civil não só esclareceu 3 homicídios, como também evitou novos crimes, reforçando a atuação da investigação na proteção da população. O trabalho segue para apurar possíveis outras vítimas e garantir a completa elucidação dos fatos. Seguimos com assuntos policiais para falar que a Polícia Civil aqui de Pernambuco prendeu em flagrante um homem de 40 anos suspeito de envolvimento em um caso de maus tratos a animais. Isso foi em Olinda. A prisão aconteceu durante um atendimento na delegacia do Varadouro.
A prisão foi realizada ontem, dia 23, pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia do Varadouro, em Olinda. O homem, de 40 anos, havia comparecido à unidade policial para prestar esclarecimentos sobre um caso de maus-tratos a animais, registrado em imagens que circularam amplamente nas redes sociais e na mídia. Durante a oitiva, os policiais identificaram a existência de outros registros em desfavor do suspeito, relacionados a ameaças no contexto de violência doméstica e ao descumprimento de medida protetiva. Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante e todas as medidas legais cabíveis foram adotadas. Após a conclusão dos procedimentos, o homem permaneceu à disposição da Justiça e o caso segue sob investigação da Polícia Civil. E olha só, gente, um bicho preguiça foi resgatado após ser encontrado às margens da BR-101, na zona sul do Recife. O animal corria risco de ser atropelado enquanto tentava atravessar a rodovia. O resgate aconteceu no domingo com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. O animal foi visto por um motorista no acostamento da BR-101 na altura da Vila dos Milagres, na zona sul do Recife. Uma equipe da PRF, que realizava uma ronda no quilômetro 73 da rodovia, foi acionada ao perceber o risco de o bicho preguiça acessar a pista e acabar sendo atropelado. Com os devidos cuidados, o animal foi colocado na viatura e passou por uma avaliação inicial, que não identificou ferimentos. Após o resgate, o bicho preguiça foi encaminhado para uma área de mata no bairro de Dois Irmãos, na zona oeste da capital. O local é considerado adequado para a espécie e oferece condições seguras para que o animal possa se readaptar ao habitat natural, longe do fluxo intenso de veículos. E o Jornal Estado de hoje vai ficando por aqui. Te lembro que o nosso novo encontro é amanhã, no Giro da Notícia, às 10h45 da manhã. Uma ótima noite para você. Até lá, se Deus quiser.